Gabigol é barrado para jogo importante contra o Botafogo neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo faz convocação para decidir sobre mandado de 4 anos para a nova presidência do clube. Tudo isso iremos falar após a vinheta. Roda essa vinheta aí! Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Mengão Pós-Jogo, o canal que fala do Flamengo, que traz as últimas notícias do nosso Mengão queridão, né? O nosso time do coração aí, o nosso Flamengo. As coisas para o Flamengo não andam nada bem, né? Sabemos disso. E saiu aí hoje uma notícia no site do GE que o Flamengo vai mudar o seu estatuto para a concorrência aí de cargo para presidente do clube, tá? E essa nova emenda no estatuto do clube, caso ela seja aprovada pelos conselheiros do clube, ela passará a valer para as próximas eleições já a partir do ano de 2024. Porém, isso daí não vai afetar Rodolfo Landim, tá? Mas, para a gente, antes de dar prosseguimento aí a esse assunto, eu queria pedir de coração mesmo para você, ó, deixar um like aí nesse vídeo, tá bom? Compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo rubro-negro, com aquela sua amiga rubro-negra. E, acima de tudo, se inscrever aqui no nosso canal. Tá vendo aí esse botãozinho vermelho que está aparecendo aí, indicando que é para você clicar aí no cantinho da tela, na minha foto, caso você esteja me vendo pelo computador, ou aqui embaixo, ó, nesse botão onde está escrito inscrever-se, caso você esteja me vendo pelo celular. Poxa, então, dá essa moral pra gente aí. Clica aí, se inscreve no nosso canal. Nosso canal é tão pequeno ainda, mas a gente está aqui, ó. Todo dia a gente produz conteúdo de qualidade do Flamengo para você que está aí me assistindo, beleza? Então não custa nada, é de graça, dá essa moral pra gente, ajuda a gente a crescer, deixando um joinha no vídeo, compartilhando esse vídeo e se inscrevendo aqui no nosso canal, beleza? Então vai dar essa moral pra gente? Pô, então tô aqui no aguardo de coração mesmo, esperando você aí clicar nesse vídeo. Então, como eu estava falando, o Flamengo vai mudar o seu estatuto, né, do clube. Todos nós sabemos que o presidente, ele quando ganha a eleição, ele tem um mandato de 3 anos e depois ele concorre novamente a mais um mandato de 3 anos. Então, por exemplo, Eduardo Bandeira de Melo, ele ficou 6 anos na frente da presidência do Flamengo e Landim vai completar, né, o ano que vem também os seus 6 anos. Landim assumiu o Flamengo em 2019 e aí agora ele está deixando o Flamengo, se eu não me engano, para já o ano que vem, final do ano que vem, tá? Bom, só que agora eles querem colocar uma mudança nesse estatuto aí. Que mudança seria essa? O presidente que ganhar as próximas eleições, ele teria um mandato de 4 anos, não mais de 3, seriam de 4 anos. Mas não poderia mais concorrer à reeleição, tá? Seria um mandato de 4 anos e não podendo se reeleger. E uma outra coisa que eles estão colocando nessa emenda é que o candidato não poderá ter nenhum cargo político, tá? Para concorrer. Então, só um exemplo, por exemplo, o Eduardo Bandeira de Melo hoje não poderia se candidatar à presidência do clube, porque hoje ele é deputado federal. Aí, a minha pergunta que fica é o seguinte: por que você acha que os caras estão colocando essa mudança na emenda?
é justamente para o Bandeira de Melo não vir como candidato à presidência do clube nas próximas eleições. Que essa chapa do Landim, essa galera que está ali em volta do Landim, eles acabaram com a oposição lá no Flamengo. O Flamengo hoje é um clube que não tem oposição. E, infelizmente, isso é muito ruim. Até porque nós somos conhecidos como um clube democrático. A nossa eleição nunca foi aquela algazarra que a gente vê acontecer, por exemplo, lá no Vasco. Tá? Nossas eleições sempre transcorreram numa boa, todo mundo se respeitando. A democracia no Flamengo sempre foi algo muito presente na nossa história, né? Só que essa gestão Landim, essa galera ali que é tudo fechamento do Landim, eles acabaram com a oposição no Flamengo. Não existe mais oposição no Flamengo, tá? E o Bandeira de Melo, que é o único cara que ainda poderia fazer uma frente com essa galera aí do Landim, eles estão, se fechando de todos os lados para não permitir que o Bandeira de Melo venha como candidato à presidência do Flamengo. Ah, Abimael, você então está querendo a volta do Bandeira de Melo? Não, de forma nenhuma, eu não estou falando nada disso. Eu não estou torcendo pelo Bandeira de Melo, muito menos pelo Landim, até porque também eu nem sócio do Flamengo eu sou, não tenho nem como votar naquilo ali. Como eu já disse no meu vídeo anterior, o Flamengo é governado por um grupo de ricos que moram no Leblon. Ponto. Eu não sou sócio do Flamengo, eu não sou nem sócio torcedor, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Então, esquece isso aí. O que eu sempre torço é para que haja uma oposição, tá? Porque um governo sem oposição pode ter certeza absoluta que ele vai poder errar bastante e não vai ter ninguém para chegar e dizer, olha, você está errando aqui. Por quê? Porque não tem oposição, então todo mundo vai achar que está uma maravilha. Governo, todo ele, não importa se é de esquerda, se é de direita, governo tem que ter oposição. A oposição, ela é sempre bem-vinda. Mas então, aí eles estão colocando essa coisa aí no estatuto do clube, que candidato que tenha cargos políticos não poderá concorrer à presidência do Flamengo. Aí o Marcos Braz. Bom, o Marcos Braz, ele é vereador, mas ele ocupa um cargo lá no Flamengo de vice-presidente de futebol, que, segundo eles dizem lá, é um cargo amador. Então isso daí vai afetar o Marcos Braz? Claro que não. Ao Marcos Braz não afeta. Agora, se caso ele vier como candidato à presidência do clube, aí sim afetaria. Tanto a presidência como a vice-presidente do clube, tá? Serve tanto para quem vai ser o mandatário que está acima de todo mundo, como também o vice-presidente. Ambos não poderão ter cargos políticos. Então, hoje, para o Marcos Braz, não fede, não cheira, não vai afetar ele em absolutamente nada. Se caso a chapa do Landim ganhar as próximas eleições lá, e o cara que foi indicação do Landim ganhar e colocar o Braz como vice-presidente de futebol, ele vai poder continuar fazendo suas cagadas lá tranquilamente e ninguém nada vai poder fazer, ok? Então é isso aí, eles vão se reunir lá pelas próximas semanas aí para decidir se de fato vai haver essa emenda no estatuto do clube. Bom, falando sobre o jogo de sábado, Gabigol foi barrado, né, nesse treino que São Paulo fez visando o jogo de sábado. Pedro ganhou a vaga de titular de Gabigol, né? Inclusive o Flamengo poderá vir com um esquema de 3 zagueiros para o jogo contra o Botafogo, da mesma forma que jogou contra o Atlético Paranaense lá no jogo da volta pela Copa do Brasil. Só que se caso o Flamengo vier a jogar com 3 zagueiros, não será Fabrício Bruno, Léo Pereira e Davi Luiz. O cara que deve fazer a terceira linha de zaga ali seria o Eric Pulgar, tá?
E quem ficaria na criação? Bom, na criação ficaria Gerson e Everton Ribeiro. Bom, o técnico do Flamengo treinou essa formação e não foi em campo reduzido, como ele costuma fazer. E, segundo o que consta lá no site do GE, o Pedro meteu 2 gols no treino. E o detalhe é que, segundo o que estão falando aí, o Pedro vem tendo ótimos aproveitamentos nos treinos do Flamengo. Aí a pergunta fica o seguinte, isso é bom para o Flamengo? Agora, será que de fato o Gabigol será barrado? Porque assim, eu não sou torcedor de jogador, eu sou torcedor do Flamengo. Eu torço para o melhor do Flamengo. Eu já falei aqui zilhões de vezes que o Gabigol tem que ir para o banco. Tá? Apesar de nós termos aí torcedores idiotizados pelo Gabigol, torcedores que torcem pelo Gabigol, que acham que o Gabigol ele presta um favor ao Flamengo porque ele estava no lugar certo, na hora certa, em 2 gols de decisão de Libertadores, né? Então os caras simplesmente eles cegam para a péssima apresentação que o Gabigol vem tendo nos jogos do Flamengo, né? Então eu venho dizendo sempre aqui que o Gabigol já era para ser banco faz tempo, para o Pedro. Porque todas as vezes que o Pedro entra no time do Flamengo, ele faz muito mais do que o Gabigol. Eu já falei também aqui, eu não sou contra o Gabigol, é o contrário. Eu adoraria ver um ataque com Pedro, Gabigol e Bruno Henrique lá na frente. Eu gostaria de ver isso, porque o jogador bom, ele tem que jogar sempre. Só que, convenhamos, se tem que ter uma disputa de posição, hoje o Pedro tem que ser o titular, porque o Gabigol não tem jogado absolutamente nada. O Gabigol hoje, ele vive da história que ele construiu, muito linda por sinal, no Flamengo. Ele vive do passado. Aí quando ele sai criticado, como ele saiu no último jogo, ele quer ficar mostrando o pet da camisa que ele é campeão. Pô, ridículo isso. Ridículo. A torcida do Flamengo é o maior patrimônio que o clube tem. Jogador que desdém da torcida do Flamengo, ele está se achando mais do que o clube. Me desculpa. As Gabiguetes aí. Então, assim, eu torço para que o Gabigol, primeiramente, ele recupere o grande futebol dele, que o tornou como o maior ídolo do Flamengo na atualidade. Poxa, eu estou longe de torcer contra o Gabigol. Pelo contrário, eu quero vê-lo de volta, decidindo jogos, fazendo como ele fez em 2020, que ele botou a bola embaixo do braço e carregou o Flamengo. Naquele Campeonato Brasileiro de 2020 ali, o Gabigol jogou pra caramba. Então é esse Gabigol aí que eu quero ver. Não é esse daí, negócio de festinha ridícula, de poderoso Gabi, e vamos cantar rap, isso, aquilo. Pô, meu irmão, tem que decidir se tu é cantor de rap ou se tu é jogador de futebol. As duas coisas ultimamente não tá dando pra você não. Então é isso. Eu espero que, se de fato o Pedro vem arrebentando nos treinos, quem tem que ser titular é o Pedro. Não o Gabigol, porque a mesma história que o Gabigol tem construído no Flamengo, o Pedro também tem. O Pedro foi muito decisivo na Libertadores do ano passado que nós ganhamos. Ele, além de ter sido o artilheiro do Flamengo naquela Libertadores, ele foi o rei da América. Hoje faz 1 ano que o Flamengo deu aquele chocolate lá no Vélez Sarsfield. Pô, é só lembrar, meu irmão, aquele jogo ali o Pedro botou 3 na rede dos caras. Então, é isso. O Pedro também tem história no Flamengo. O Pedro também é ídolo no Flamengo. Então vamos respeitar quem está melhor nesse momento. E se o Pedro hoje é melhor, seja titular o Pedro. E que o Gabigol possa entender isso como um recado que ele precisa também melhorar. Porque assim como quando o Pedro foi para o banco, todo mundo ficou falando, o Pedro tem que melhorar isso, o Pedro tem que melhorar aquilo, porque o Pedro hoje disputa vaga com o Gabigol, com o Bruno Henrique, com isso, aquilo, outro. O cara soube se conscientizar e começou a treinar. Porque o Pedro é mimado, porque o Pedro é isso, porque o Pedro é aquilo. Então, beleza. Então, agora, se o Pedro está fazendo melhor que o Gabigol, quem tem que ser o titular é o Pedro. E o Gabigol, que faça a mesma coisa. Comece a treinar e treinar sério. Começa a levar a sério a carreira dele. Porque o Gabigol, como eu disse no último vídeo, tá gordo, o preparo físico dele tá péssimo,
não tem velocidade nenhuma e, para variar, ele é um zero à esquerda dentro de campo. Então é isso aí, vamos torcer para que tudo dê certo e que sábado venhamos a conquistar essa vitória em cima do Botafogo para nos manter vivos e, quem sabe, a gente fazer uma virada de chave aí nisso tudo aí. Porque eu, sinceramente, eu torço até para que esse careca maluco, ele dê certo e o Flamengo consiga, pelo menos, ganhar a Copa do Brasil nesse ano de 2023. Um grande abraço, saudações rubro-negras, se cuida e nos vemos no próximo vídeo aí, hein? Valeu!